abençoado, o dia que nós, como cristãos, separamos na semana para poder nos dedicar às coisas do nosso Senhor, que a gente seja abençoado nesse dia. Eu vou começar orando para que a gente possa se colocar na presença do Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos na sua casa, Pai. Reconhecemos acima de tudo, Senhor, que Tu és o Deus do universo, Pai. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo sabe, um Deus que está em todos os lugares, Senhor. Nós reconhecemos o Seu senhorio sobre as nossas vidas e sobre a história desse mundo, Pai. Que através dessa nossa devoção, Pai, nós possamos nos sujeitar aos Seus propósitos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a perceber o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos como dependentes de Ti, Pai. Somos frágeis, Tu conheces as nossas fragilidades pessoais, profissionais, na área da saúde, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser testemunhas do Teu reino aqui no chão desse planeta, Pai. Peço agora, Pai, uma atenção especial para que a gente possa focar aqui no Teu estudo, Senhor, e que a gente se transforme para melhor estar espiritualmente diante de Ti, Senhor. Capacita-nos através do Teu Espírito Santo nesse dia que nós dedicamos a Ti. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai. Amém, Senhor. Amém. Oh, glória. Muito bom, gente. A gente segue aqui nessa nossa... Tudo bem, Joaquim? Rubens? Tá boa, dona Wanda? Tudo bem? Muito bem. Seguimos aqui então na nossa jornada do Atos, né? Hoje especificamente eu vou falar como Paulo foi testemunha, né, do reino de Deus e do Cristo ressurreto e como nós podemos com ele aprender a também sermos testemunhas nesse sentido. A nossa jornada aqui de aprendizado de hoje, eu vou fazer uma pequena introdução, depois eu vou contextualizar o Atos 26, né, onde Paulo, diante de Agripa, repete o discurso que ele ouviu lá na estrada de Damasco, quando Cristo fala diretamente a ele. E depois eu vou situar eu e você como testemunhas do Cristo ressurreto e do reino de Deus, e como que através de Paulo a gente pode aprender a fazer isso da melhor forma possível. Na introdução, como a gente sempre tem feito, né, a gente tem aprendido nessa jornada aqui, o que a gente pode aprender com a história da igreja nascente do Atos, né? O que uma história de 2000 anos que reverbera até hoje tão atual, né? Então, o que a gente pode aprender, a aplicabilidade prática, né, dessas lições para nós como igreja e como cristãos, e especificamente do assunto de hoje, né? Como Paulo nos ensina a ser testemunhas do Cristo ressurreto, né? O Cristo ressurreto inaugura o reino de Deus aqui no chão desse planeta. É o famoso já, mas ainda não, né? É o reino já inaugurado, porém não consumado, né? Mas nós somos habitantes do reino do nosso Senhor, que começou com a sua ressurreição, e nós precisamos ser testemunhas desse reino. E nós vamos tentar aprender um pouquinho com Paulo hoje, como ele fez isso na época dele, lá 2000 anos atrás. Outra coisa importante, irmãos, que eu quero falar desde o começo. Na verdade, a história do Atos é uma história que narra uma vitória do testemunho cristão, né? A gente vê as coisas meio acontecendo com dificuldade, mas de fato é uma vitória do testemunho cristão. E se a gente pegar a cronologia do Atos, se a gente começa ali no Atos 1:8, quando Cristo na sua ascensão faz aquela comissão de que a gente tem que ser testemunha, né, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra,
esse é o início do Atos, né? Quando o Atos termina, então a gente pode situar isso aqui mais ou menos no ano 33, que foi o ano da morte de Cristo, sem querer ser muito cronológico ali, porque a gente sabe que tem uma alteraçãozinha ali, mas o Atos 28, que é o último capítulo, quando Paulo termina a jornada dele como prisioneiro, lá em Roma, que era a capital do império, durou 30 anos. Isso está mais ou menos no ano 62. O Atos termina assim em 62. Paulo chega na Itália em 60, vai para a prisão mamertina, fica pouquinho tempo, como era cidadão romano, ele é deslocado para uma prisão domiciliar, e em 30 anos, essa profecia imperativa de Cristo saiu de uma ideia e foi parar na capital do Império Romano. Então, isso é importante a gente ter em mente. É uma história de vitória, né? E a gente vai percorrer parte dessa história hoje juntos aqui. O Atos 26, a contextualização para a gente que se dedica a entender a palavra de Deus, ela é importante por uma coisa muito básica. Essa história aconteceu há 2000 anos atrás, num contexto imperial, dentro de uma sociedade judaica. Então, se a gente não contextualizar um pouco, a gente tende a captar poucos ensinamentos. Por isso que eu gosto sempre, quando tenho oportunidade de estar aqui, contextualizar para que a gente possa entender exatamente como que isso aconteceu. Convido para você abrir a sua Bíblia agora aí, que nós vamos juntos passar por essa contextualização, né? Quando Paulo diz essa frase aqui, que é o Atos 26, 16, que eu peguei uma versão da NVI, que é um pouquinho mais elaborada do que essa da Nova Almeida que eu estou usando aqui, o verso diz assim: agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Então, quando Cristo fala isso para Paulo, quando ele está caído do cavalo lá na estrada de Damasco, né? Ele fala que o que você está vendo agora é parte do que você vai ver, mas eu ainda vou te capacitar muito daqui para frente, né? Aí a gente lembra, por exemplo, daquela passagem dos 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia, né? Deus apareceu, Cristo apareceu para ele, né, na forma divina. Então Cristo já indica isso aqui para ele, né? E esse contexto aqui, Paulo, nesse momento, quando ele diz essa frase aqui, que está no Atos 26, 16, ele está exatamente dirigindo-se ao rei Agripa, né? Que era o Agripa II, filho de Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, e ele estava na cidade de Cesareia, né? Então, Paulo estava contando a sua conversão nesse momento diante do rei da Judéia, né? Que era o Agripa II. Mas como que ele chegou, né? Como que esse contexto se montou, né? Aí eu convido você a ir lá no Atos 21, que é onde mais ou menos começa essa história. Marcelo contou um pouquinho disso para a gente a semana passada. Então, no Atos 21, 7 e 8 ali, fica claro que Paulo está retornando da sua terceira viagem missionária. Então, ele está retornando de Roma para Jerusalém, passa por Tiro, passa por Ptolomaida. O Marcelo até colocou um mapinha aqui para a gente a semana passada, e chega em Cesareia, né? Então, se a gente ler aqui o Atos 21, 7 e 8, assim diz a palavra: quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe é um dos 7 gregos que a gente vê lá também no Atos 5, quando tem aquela pequena discórdia ali, e ele é um dos escolhidos para ser um dos gregos que ia servir ali as moças, né, as senhoras, né? Então, assim ele chega. Paulo, estando na Cesareia, na sequência, ele parte para Jerusalém. Isso está no Atos 21,
15 a 18, eu não vou ler todas as passagens, mas você faça isso quando você estiver repassando esse estudo, mas fica claro que Paulo se desloca da Cesareia para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Paulo sofre forte oposição, tanto da própria igreja, né, como dos judeus tradicionalistas, né? O Marcelo contou um pouco isso para a gente também aqui. Então, ele sofre uma grande pressão lá, e isso começa a ficar um cerco, se fecha praticamente ao redor dele, né? E ele é preso pelos romanos, né? Então, pela primeira vez, daqui a pouco nós vamos na segunda, o próprio governo romano preservava Paulo exatamente porque ele era cidadão, né? Então, isso aqui está no Atos 21, 27, essa passagem aqui, eu vou ler pelo menos um versículo, né? Então, que é exatamente aquele versículo da semana passada, que é onde Paulo estava acompanhado de Trófimo e as pessoas suspeitam que ele tinha atravessado do átrio dos gentios para o átrio que era só para os judeus e começam a fazer essa revolução, né? Então, Paulo é preso pelos romanos e apresenta diante desses romanos a sua defesa e, na sequência, é libertado. Isso está no Atos 21, de 27 até 22, 29. É uma descrição bem grande de uma defesa que Paulo faz de si próprio, que é memorável, eu recomendo que você leia. Na sequência, Paulo vai para diante do Sinédrio, que aí a gente sai da esfera romana e volta para a esfera judaica, né? Lembrando que o Sinédrio era a autoridade maior dos judeus, né? E é nesse momento aqui, se a gente for ler rapidamente ali o Atos 23, de 1 a 9, Paulo chama ali os líderes de parede branqueada, né? Que significam que eles eram hipócritas, né? Na visão de Paulo, e cria ali uma série de divergências. E aí, novamente, Paulo é socorrido pelo exército romano. Está ali no 23:10, que eu vou ler aqui, ó. Como a discussão ficava cada vez mais intensa, ou seja, a discussão entre o Sinédrio e Paulo, o comandante, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então, o tumulto era tanto que o medo é que ele fosse despedaçado. Você imagina o grau de confronto que ele estava ali no meio do Sinédrio e dos judeus mais tradicionais, né? Aqui a gente vê que é um comandante, né? Na sequência a gente vai conseguir identificar esse comandante. E dado esse cenário todo desse comandante ter tido a necessidade de intervir para a segurança de Paulo durante 2 vezes, esse comandante Cláudio Lísias, ele opta por transferir Paulo para Cesareia. Então ele tinha vindo da Cesareia para Jerusalém em função do confronto e de tudo que ele enfrentou. O comandante toma essa decisão de transferir Paulo para Cesareia para apresentar-se a Félix, que era, à época, o governador romano da Palestina. Então, a gente também aqui pode identificar, né, que Cesareia sempre foi, depois que o governo romano se impôs na Palestina, o quartel-general ali dos governadores, né? E eles ficavam sitiados ali. Esse ato 23, 24 também eu vou ler, onde o comandante Cláudio Lísias dá a ordem, né? Então, 23, 24 diz assim: preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix, né? Que estava lá em Cesareia, que, como eu já disse, era a sede do governo romano. Então, através dessa decisão, Paulo volta para Cesareia, né? Jerusalém fica bem no continente e Cesareia é uma cidade portuária ali no Mediterrâneo, né? E Paulo, né, na sequência,
é acusado por Félix e apresenta a sua defesa. Também é um texto longo, muito interessante, muito profundo. Eu convido você a lê-lo, que é o Atos 24, de 1 a 26, quando Paulo faz a sua defesa. E aqui acontece uma sutileza, né? No único versículo da Bíblia, a história pula 2 anos. Então a gente acha que Paulo chegou lá e tal, e foi tudo rapidinho, e vamos lá. Mas não foi, não foi. Depois de ele ter se apresentado a Félix, como Félix, assim como Festo posteriormente, eles tinham, na verdade, um certo... Não era um temor, mas eles tratavam com muito cuidado a questão de Paulo, porque ele era cidadão romano, então eles não tinham segurança para sair fazendo exatamente o que eles pensavam, ou gostariam até, eu acho, mas a questão jurídica era impeditiva, né? Então, e nesse discurso de Félix aqui, eu vou ler só o último versículo, que é o 24, 27, que é quando a gente percebe isso, né? Então, essa passagem diz assim, ó: 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Então, de novo, e aí quando a gente troca essa gestão do Félix por Festo, Paulo de novo se vê diante de um novo governador romano e apela para César. É nesse momento aqui, na administração de Festo como governador, que Paulo apela para César. Se a gente lê o Atos 25, de 1 a 12, fica claro por que Paulo apela para César. Porque, na verdade, o Festo, ele queria, como um governador recém-chegado, quando ele assumiu, ele foi direto para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, aqueles judeus mais tradicionais, pediram para ele: gente, ô Festo, manda o Paulo de volta aqui para nós, que nós vamos julgar ele aqui. E o Paulo fala, pô, há 2 anos atrás os caras quase que me despedaçaram. Então ele automaticamente apela a César. Então, essa é a razão que eu poderia chamar de técnica, para que Paulo não se permitisse mais voltar a Jerusalém. E Festo, tentando, como um governador recém-empossado, adquirir a simpatia dos judeus, falou: está aqui a minha chance. Ele falou: obrigado, mas eu não quero, eu vou apelar para César. Então, é nesse momento aqui que Paulo apela para César, e no decorrer desse período que ele ainda fica ali esperando que ele seja transferido para Roma, que ocorre esse diálogo, porque como Festo era um governador romano novo e o Agripa II já era o rei judeu da Judéia, quando ele assumiu, o Agripa II veio visitá-lo, e aí ocorre o Atos 26, que a gente começou a ler. Então, esse é o contexto da onde veio essa frase do Atos 26. Né? Então, a ideia é que a gente se situe nisso para poder agora aprender um pouco com o Paulo. Né? Então, feito essa contextualização, a ideia é que a gente, no contexto tanto do Atos 26, que Paulo é convidado por Cristo a ser testemunha, como do Atos 1:8, como o próprio Cristo, né, de forma imperativa, nos nomeia testemunha, né? O que Paulo pode nos ensinar, né? Então, de novo, aí eu peço para você ficar atento à sua Bíblia, porque a gente vai passar por várias passagens aqui, todas no Atos, né? Que como a gente já descreveu lá no começo, ele é uma narrativa vitoriosa, né? No contexto cristão, né? Então, o próprio Atos 1:8, que é a nossa primeiro modo, a primeira coisa que a gente aprende é que o testemunho é mundial, né? A gente tem que sair de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Então, a gente tem que ter esta convicção: a testemunha é uma testemunha mundial.
A gente também deve testemunhar para pessoas de todos os tipos, de diferentes raças, etnias, portadores de deficiências, pagãos e outros. Isso é uma diferença. A gente lembra que no começo, no próprio começo de ministério de Cristo, né, havia um direcionamento do cristianismo para e do ensino para o povo judeu, né? Nós, como testemunhas atuais, isso para nós fica superado e a gente é testemunha para o mundo inteiro, né? E mesmo aqui, quando essa passagem em Atos 14 é o próprio Paulo curando um paralítico em Listra, né? Então ele mesmo já rompe essa barreira que o judaísmo tradicional trazia do tipo de perfil para quem a gente deveria testemunhar, né? Outro ponto importante, que é o meu terceiro ponto aí, é que a testemunha ela é guiada pela providência de Deus em meio a adversidades, conspirações, julgamentos e autoridades. Eu tenho isso no meu coração e mais de uma vez eu vou testemunhar sobre isso hoje aqui. O testemunho do reino que a gente o testemunho do Cristo ressurreto que nós somos, não é um testemunho de uma vida fácil, né? A vida trivial não combina com o nosso irmão mais velho. É natural que a gente precise muito da providência de Deus para superar essas dificuldades do testemunho, para a gente ser testemunho do próprio Cristo que tanto sofreu, né? E aqui o Atos 19, 23 e 41, já naquela época, narra esse tumulto em Éfeso, né? Paulo já tinha passado pela segunda viagem missionária dele lá, na terceira, quando ele ficou lá 3 anos em Éfeso, e ele fundou lá uma instituição da qual Gaio e Aristarco eram já formados lá e eram cristãos, e eles sofreram uma forte oposição do Demétrio. Eu não sei se vocês lembram essa história, mas Demétrio era um ourives, né? E ele construíra pequenas estatuetas da deusa Diana, né? Que tinha um templo em Éfeso. E com o cristianismo andando, né? Esse grande ganha-pão dele começou a diminuir. Então ele vai para cima de pessoas como Gaio e Aristarco, que eram discípulos de Paulo, né? E através da providência de Deus eles são salvos desse grande tumulto. No quarto ponto aí, eu destaco que a testemunha fiel, de novo, né, gente, ela está preparada para sofrer e até mesmo morrer por causa do testemunho de Cristo, né? Um grande exemplo que está para nós no Atos é a morte de Estevão, né? Foi um homem que testemunhou até o fim, e assim como no mundo atual tem gente sendo morta por dar testemunho de Cristo, naquela época isso já aconteceu, e esse aprendizado é um aprendizado verdadeiro, né? De novo, a nossa testemunha fiel, ela está vinculado ao sofrimento, faz parte do testemunho cristão a gente ter esse tipo de dificuldade. Outra coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é que o poder da testemunha, né, não é da testemunha. O poder da testemunha é do Espírito Santo. É ele, na verdade, que faz com que a missão cristã avance, né? Eu e você, a gente tem que ser preparado e a gente tem que estar se preparando sempre, né? Como a gente faz aqui dominicalmente e lá em casa no nosso devocional, né? A gente é aquela centelha, né? Aquela espoleta que chama a atenção para que a pessoa seja transformada. Mas o poder da transformação é do Espírito Santo, né? Então é ele que definitivamente expande a missão, né? A gente só é um instrumento, né? E essa passagem aqui, eu acho assim uma passagem que dá uma visão do poder do Espírito Santo. Pensa que Paulo, né, estava lá na Antioquia
que passou a ser quase que a Nova Jerusalém em matéria de QG do cristianismo expansionista, né? E eles estavam lá em pessoas notórias, tanto da própria Antioquia, como a gente vai ver que tinham pessoas da África, da Palestina, e o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé. Né? Não foram eles. Né? Então, eu vou ler essa passagem aqui, que eu acho que é bem ilustrativa, como é do Espírito Santo que vem o poder. Então, diz assim Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, que a gente estima que seja da África, Lúcio de Cirene, que certamente era da África, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca. Olha a notoriedade que esse cara, ele tinha sido criado com Herodes Antipas. Esse Herodes tetrarca aqui é o Herodes Antipas, né? E Saulo, o verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, desde o nascimento das grandes testemunhas, é o Espírito Santo que faz a missão acontecer. Ele escolhe a mim, a você ou a quem ele determinar para que isso se expanda. Na sequência, a gente vai ver um fato interessante também, né? A gente de vez em quando fala sobre isso aqui, né? Na igreja primitiva, os milagres sempre abriam a porta para as missões, né? Ou para a ação das testemunhas, né? O exemplo que eu coloquei aqui é o Atos 3, né? Quando Pedro e João estão indo em direção ao templo, para o Pedro fazer o primeiro sermão dele, né? Eles se encontram um coxo, né? Está lá no Atos 3, né? E o coxo era um mendigo e estava acostumado a mendigar, né? E aí a narrativa é interessante, porque ele chega para João e Pedro e fala assim, você pode me dar alguma coisa, né? E a resposta que eles dão é assim, ó, olha para mim, né? Olha para mim, porque eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho, olha para mim, olha o meu estado, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar, né? Dá a mão aqui que você vai ficar de pé, e na hora eles realizam esse milagre, né? Então e na sequência vem o primeiro sermão de Pedro, né? Então eu fico pensando assim, né? Se na igreja primitiva aconteceram alguns milagres, né? Quantos milagres também eu e você não temos presenciado aqui, né? No nosso dia a dia, né? Não, às vezes, né? Eu sempre digo, né? Eu não fui uma testemunha como Paulo que caiu do cavalo, né? Eu nasci na igreja, né? Então a gente vai se moldando a essa espiritualidade meio serena, meio retilínea, mas pensa só aqui, se a gente começar a pensar um pouquinho, quantos milagres a gente tem presenciado aqui, nós como irmãos aqui, né? Nós temos, eu fico à vontade de citar um exemplo que não é meu, que é o exemplo da Cláudia. Né? A Cláudia é um milagre. E todo o domingo a gente está aqui com ela. Não é? Né? Isso e se a gente olhar para a nossa vida, né? Eu tenho duas meninas, né, filhas, e elas foram criadas num ambiente extremamente permissivo, pernicioso, e elas não se contaminaram por isso, né? E é milagre, é milagre, é milagre. E é isso que a gente tem como
testemunha, né? Então, assim como o Marcelo fica à vontade para falar da Cláudia, eu tenho que ficar à vontade para falar das minhas filhas, porque esses são os nossos milagres. Essa igreja, né? Amém. Uma ex-funcionária nossa, ela estava desesperada. Ela escreveu isso, falou assim, o cara pode. Aleluia. Ela entrou, ela levantou a mãozinha assim e escreveu, quero aceitar Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 dias ela estava orando. Então é isso. Ela está fazendo ação de graça. É isso. Esses são os nossos milagres. E nós, como testemunhas, temos que nos valer desses milagres, porque é isso que, assim como ele abriu portas lá com o João e com o Pedro, e ela vai abrir portas para nós também. E a gente precisa disso. O item 7 fala que um testemunho eficaz exige a unidade da igreja, né? O Atos 2, 42 e 47 fala aquele texto clássico também, que ele fala que todo mundo se ajuntava, dividiam as coisas. E nós aqui, nós somos craque nisso, né? Nós estamos aqui todo domingo se abraçando, se ajudando, e isso precisa ser universalizado. A gente não precisa ser igual um ao outro, mas a gente precisa ter a característica da unidade. No final, nós estamos juntos, de mão dada, orando para o mesmo Deus. Se você não pensa exatamente como eu, não tem problema. A gente vai seguir na unidade. O 8º ponto, isso aqui é bacana, né? Eu falei um pouquinho disso no começo, né? Mas um componente fundamental da testemunha é saber que ela é testemunha da ressurreição de Cristo, que é a inauguração do reino de Deus aqui na terra. Então, se alguém te perguntar do que você é testemunha, a gente tem que saber responder. Eu sou testemunha do Cristo ressurreto. Que eu sou testemunha do reino de Deus inaugurado na ressurreição de Cristo, né? E Pedro usa isso muito, mas muito. Eu não vou ler o texto, porque senão a gente não vai conseguir chegar até o final, mas esse texto de Atos, ele cita o Salmo 16, que é uma passagem linda, onde fica claríssimo, né, que nós necessariamente temos que ser testemunhas do Cristo ressurreto. E ter isso em mente e exercitar isso. A aceitação, né, gente, da testemunha humana, ela depende da soberania divina, né? Então, ali no começo da igreja, né, isso fica claro, né? O testemunho era dado, as pessoas se aproximavam, mas era o Senhor que lhes acrescentava. É isso que está escrito ali no verso 2, 47, né? Então, vamos dar uma lida lá para a gente só. Então, Atos 2,47 diz assim, olha, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a testemunha é minha. Quem acrescenta, quem faz expandir o reino é o Espírito Santo. A testemunha, gente, como eu e como você, isso é outra coisa bacana também, né? A gente fala bastante disso, né? A gente tem que atestar que o Antigo Testamento aponta para a morte e ressurreição de Cristo. A gente tem que ter isso em mente. E para mim, né, o Antigo Testamento é recheado disso, mas essa passagem do servo senhor, né? Ou do servo sofredor, que vai de Isaías 52:13 até Isaías 53:12, é uma passagem assim divina. Isso aí sempre que eu lembro, eu leio essa passagem, porque como é que pode um homem 700 anos da vida antes da vinda de Cristo conseguir escrever o que Isaías escreveu? Se isso não for divino, o que é? Porque ele vai em detalhes que são
impressionantes. Leia essa passagem continuamente e assim como eu se impressione. Então, é notório. Eu gosto de estudar o Antigo Testamento, mas sempre com esse foco, né? Qual é a mira desse texto do Antigo Testamento para o Cristo ressurreto e para o Messias? João, Oi, pois não. eu só de comentar aqui duas coisas que eu acho sempre muito interessantes quando nós estudamos Atos, que acontecem aqui neste versículo do capítulo 2, Atos 2:47, e também aconteceram no ponto 5, aqui na apresentação que você está a fazer, que é ver Deus agindo sempre que há fidelidade do seu povo, não é? Sim. Quando Deus chamou Barnabé E Saulo. Saulo, eles estavam servindo, diz lá o texto bíblico, Sim. servindo eles a Deus, o Espírito Santo chamou-os para o ministério de missões. E aqui no ponto 9, diz o versículo 47, as 2:47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, Deus ia acrescentando novas pessoas no seu reino. Eu acho muito curioso isto que os dados nos mostram, não é? Que a ação do Espírito Santo acontece quando nós estamos ao serviço do seu reino, quando nós somos fiéis. Perfeito, Joaquim. Seja no sentido de nos escolher a sua obra, não é? Isso acontece quando nós estamos servindo a Deus de alguma forma, seja nos milagres de acrescentar outros no seu reino, não é? Quando a igreja é fiel também, se reunindo, estudando e louvando a Deus, é aí que acontecem os milagres. Exatamente. Então, eu acho essa perspectiva da fidelidade do seu povo, não é? Digamos assim, um marco da ação do Espírito Santo. Exato. Dentro da igreja. Agora é interessante esse ponto do colocar, porque, olha só, isso é até para cortar um pouco aquela, hoje está muito comum, né? Aquela ideia de o super pastor. Sabe? Isso. Quem faz e quem acrescenta, quem tira, quem acrescenta. Então, é o poder do Espírito Santo. Amém. E ele só faz isso justamente pelo que o Joaquim colocou, né? Isso. Se você faz a obra, o Espírito Santo está em você, e quando você transborda pelo Espírito Santo, você começa a ter poder para quê? Para ficar bom, para não. O poder do Espírito Santo é para testemunhar de Cristo. E acabou. Amém. E aí quando faz isso, as pessoas... É isso mesmo. Joaquim, eu tenho a fidelidade, né, e o reconhecimento da dependência tem que ser um perfil nosso, porque é através disso que o Espírito Santo atua através de nós, né? A gente precisa ter a fidelidade, né? Não pode ser um desejo, ela tem que ser um pré-requisito, né? A gente precisa ser fiel. E a partir daí a gente começa a experimentar o que o Espírito Santo pode fazer através de nós, como tem feito ao longo da história, né? Esse ponto 11 é um ponto legal, né? Eu e você, como testemunhas, a gente não precisa exigir uma resposta, mas requerer uma resposta eu acho interessante. E aí vem a questão do apelo, né? Eu de novo, cito o meu exemplo de cristão vitalício, né? Eu sempre fui na igreja e o apelo, ele era mais comum, o apelo, né? O apelo era e se Paulo fez esse apelo aí para o rei Agripa, que era um homem completamente ímpio, né? Ele tinha origem idumeia, né? E ele fala assim, né? Esse texto também é um texto que vale a pena a gente ver. É um pouquinho para frente do nosso texto básico aqui, né? Tá ali no Atos 26, de 27 a 29. Quando Paulo está terminando a defesa dele, ele fala bem assim, para um rei, hein? Para um rei ímpio. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Paulo respondeu,
peço a Deus que faça com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Né? Não é certamente diante de ambientes muito mais adversos do que eu e do que você, como testemunha, ele fez o apelo. Não é fácil, né, gente? Fazer um apelo, ainda mais se você está numa conversa muito particular, né? Às vezes o apelo pode constrangir muito, né? Mas na igreja, quando a gente tem oportunidade, né? Nós temos pastores aqui, né? O apelo precisa ser incorporado nos nossos sermões, eu acho. Eu acho que o apelo é a força que a testemunha transmite para que a gente possa fazer expandir o reino de Deus no chão desse planeta. É o apelo. Pronto. Estamos caminhando para o final. O meu 13º ponto aí fala que a testemunha sempre deve conservar a integridade diante do mundo. Ô, dureza, hein, gente? É assim, ó. Para ser testemunha, as pessoas vão olhar para a nossa índole. Elas vão olhar para a nossa moral e vão olhar para a nossa ética. É assim que é. Né? Então, a gente, e desde os princípios, né, mesmo quando estavam diante de grandes autoridades, jamais o testemunho cristão foi desqualificado. Jamais, jamais. Tem algumas passagens aí, umas maiores, outras menores. Essa aqui de Paulo, quando ele estava diante do procônsul da Acaia. Acaia é a parte sul da atual Grécia, né? A Macedônia é a parte norte e a Acaia é o sul. Então, ele estava aqui onde ficava ali Corinto, Atenas, onde Acaia. E Gaio era um procônsul lá, e como sempre, né, se você ler ali com detalhes, depois teve lá um desentendimento, e Gaio falou, não, olha, sobre esse homem aqui eu não tenho nada para dizer, vocês toquem a sua vida e vamos embora, né? Eu não vou me envolver nisso. E assim como é o Atos, o 24, 25 e 26, que a gente viajou um pouquinho, né, diante de Félix, de Agripa, de Festo e de todo mundo, Paulo foi sempre tido como uma testemunha cuja integridade nunca foi questionada. Missão difícil a começar de mim, mas a gente tem que lutar. A testemunha cristã, meus irmãos, ela dá continuidade ao ministério iniciado por Cristo. Né? E isso é ilustrado em Atos. Aqui eu nem pus tantas referências, mas quantas vezes em Atos a gente vê Paulo, João, Pedro, Barnabé, Tiago sofrendo, sendo acorrentado, sendo preso, sendo humilhado, sendo abandonado. Então, a testemunha cristã dá continuidade a um ministério do nosso Senhor, que foi um homem de dores. E, finalmente, meus irmãos, a testemunha fiel, ela traz grandes resultados, né? E isso também é uma coisa importantíssima. Aí eu retorno um pouco lá na minha introdução, onde eu disse, né, que Atos é, acima de tudo, a vitória do evangelho cristão. Ele narra uma história de aproximadamente ali 30 anos, onde uma ideia imperativa, né? Quando Cristo ali no Atos 8 está sendo ascendido aos céus, ele usa uma forma imperativa, olha, vocês vão, vocês serão, vocês têm que fazer isso, né? Então essa profecia imperativa dele começa no Atos 1 e termina no Atos 28, com Paulo pregando a todos, né? É assim que ele, como eu li o Atos 8, o Atos 28, no seu final, ele termina exatamente assim, né? Eu vou ler os 2 últimos versículos. Durante 2 anos,
Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento nenhum. Então, eu venho de uma promessa, eu venho de uma profecia divina feita por Cristo e acabo 32 anos, 30 anos depois, Paulo em Roma, falando, a capital do império, falando para todos e para quem quisesse ouvir ele. E assim termina essa minha explanação aqui. Eu creio que, falando um pouco aqui do Atos 28, quando você vê a sequência da energia que o livro de Atos vem, eu faço uma inferência de que, para mim, o Atos 8 termina de repente, né? Não é uma coisa muito planejada, não tem aquela, né? Não tem uma doxologia, né? Que é aquele final onde o cara dá aquela amarrada, né? Então eu por fé, e isso é uma crença pessoal minha, eu tendo a crer que aqui Lucas pegou Paulo pela mão e eles foram para a Espanha para iniciar a 4ª viagem missionária. É nisso que é isso que eu creio. Não está escrito. Essa é uma das perguntas que eu quero fazer quando eu chegar lá no céu. Me conta aí, porque essa eu quero saber, né? Paulo, eu gosto de intitulá-lo como o embaixador da ocidentalização do cristianismo, né? Ele foi o cara que, possivelmente, nós estamos sentados nessas cadeiras aqui por causa de Paulo, né? Um homem que teve essa coragem e essa determinação. É isso, meus irmãos. A gente ainda tem um tempinho, eu estou aqui cheio de disposição para a gente continuar conversando. Voltando aqui ao início, eu sou muito ligada às palavras. Uhum. Meu ofício. E assim, diante daqui dos doutores de teologia, acho que eles vão me esclarecer esses vocábulos aqui. É o 9, né, quando Paulo tem a visão de Cristo, né? No Atos 1 a senhora está, né, dona Wanda? Capítulo 9. A 9, Atos 9. 9, Uhum. versículo 5. É porque eu leio a Bíblia assim, eu gosto da linguagem. Sim, senhora. De hoje, né? Uhum. Mas chega nesse aqui, é a palavra e o sentido também, que eu queria me Lê, irmão, o versículo da sua versão. Duro é para ti recalcitrar contra os amigos. Muito bom. A senhora está lendo qual versículo específico, dona Wanda, por gentileza? Atos 9, que versículo? Versículo 5. A minha versão diz assim, né? E perguntou, Senhor, quem é você? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu acho que a senhora está em outro capítulo, dona Wanda. Não, esse mesmo de Atos 9. Capítulo 9, não, perdão. É capítulo 9, versículo 5. Então é isso mesmo. Então, as nossas versões aqui já dão uma certa pista para nós, né? Por causa que o que Cristo estava questionando de Paulo era exatamente, né? Porque ele o perseguia, né? Por que me persegues, né? E Paulo era um perseguidor, né? Ele foi um judeu instruído, né? Um judeu fariseu instruído nas leis judaicas, e ele era um perseguidor de cristãos mesmo, originalmente, né? E só perdeu essa característica na estrada de Damasco, lá quando ele foi confrontado pelo próprio Senhor, né? E ali sim que ele começa uma transformação. Então ele era um perseguidor de carteirinha, né? Participou da execução de Estevão e posteriormente, como diz a própria Escritura, ele ajuntava cartas, né, junto ao Sinédrio e ia saindo e perseguindo. A imagem, a metáfora aí é agrícola.
grilhões são aquelas varas que você espeta o boi no boi para andar. Lembra o carro de boi? Não, você não vai espetando o boi para o boi andar? Recalcitrar é usar essa espetada com o aguilhão. Então, Paulo, enquanto perseguidor, ele era resistente em relação a isso, até Jesus derrubá-lo do cavalo. Então, você recalcitra contra os aguilhões. Você é um boi desobediente. Essa aí é a metáfora agrícola que está aí, explicando qual é a questão dele. Era duro para ele, né? Ele tava... Duro. É duro, né? Toda hora levando uma espetada, né? Rubens, por favor. O João, você foi muito feliz no seu início e fechou com ele. É interessante que o cristianismo, ele já é vencedor. Já. Então, Amém. As igrejas hoje, ou o cristianismo moderno, ele tem esses altos e baixos porque nós fugimos da igreja primitiva. Né? Perfeito. E, apesar das dificuldades que a gente passa, e já veio desde lá atrás, nós temos, para manter a nossa integridade, num mundo difícil, é saber que nós já somos vencedores. Amém. Né? Amém. Porque o Evangelho, a Bíblia fala, olha, passará os céus, os séculos, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Então, quando nós internalizamos isso, a gente passa melhor pela adversidade, hoje, que tem de falso testemunho, é um negócio impressionante, né? A integridade parece que virou segundo plano. Muita gente usa o nome de Deus, de Jesus, para fazer qualquer besteira. Agora, nós que somos íntegros, temos que entender que nós já somos vencedores. Amém. E não como soberba, arrogância, mas para que a gente possa posicionar e ser testemunho para outras pessoas que o final está próximo e Jesus irá vencer. Aleluia. 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 Eu tenho um ponto que até que a Denise me ajudasse. Olha só, você pega Atos, no final do capítulo, quando Paulo já tinha falado tudo, né? Ele apela para César. Uhum. E aí, eu acho que aquele negócio, Denise, que fala assim, putz, por que eu falei isso? Porque agora o cara vai me mandar para outra instância. Né? E olha só, no finalzinho diz assim, então Agripa se dirigiu a Festo e disse, esse homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado a César. Mas se ele não tivesse apelado a César, não aconteceria o naufrágio, não aconteceria a ida dele a Roma, e o evangelho não chegaria a Roma, porque o Paulo estava na Espanha. Exato. Então, ele não chegaria lá. Então, por que aconteceu isso e o Paulo foi lá incitado a apelar a César? Porque levou ele para Roma, e para Roma, aí sim ele expandiu o evangelho. Arrebentou. Lá depois foi decapitado por Nero. Isso. Mas a função... Por que eu falei isso aí? Se o cara... Eu ia ganhar a sentença em primeira instância, Foi, mas você já apresentou o recurso para Acabou. Brasília. Mas ele estava 2 anos lá. Já podia ter acontecido. Não aconteceu porque não fizeram. Mas Fato. tinha o propósito de Deus. Não, o naufrágio foi um milagre novo. Agora, tem um detalhe importante, que é o seguinte, quem pode abrir Ezequiel capítulo 2? Ezequiel capítulo 2. Vou abrir aqui também. O João falou aqui de Antigo Testamento apontando para o primeiro. Presta atenção, nessa narrativa, e outro irmão abre em Atos 26, 16. É logo no primeiro versículo do Ezequiel, né? Ezequiel 2, verso 1. Ele me disse, filho do homem, fique em pé e falarei contigo. Pode continuar. Então, quando ele falava comigo, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse, filho de homem, eu te envio os israelitas, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e os seus pais têm transgredido contra mim até os dias de hoje. São filhos obstinados e rebeldes. Eu te envio a eles para que lhes diga, assim diz o Senhor Deus, e este povo rebelde, quer ouça, quer deixe de ouvir, saberá que o profeta esteve no meio dele. Amém. Amém. Agora, Atos 26, 16 diz o quê? O que Jesus disse para ele? Paulo, Levante-se. Levante, fique de pé, e eu falarei contigo. É a mesma coisa. O que Lucas está querendo mostrar? Assim como Ezequiel recebeu uma missão e foi capacitado pelo Espírito Santo,
Paulo recebe uma missão e vai ser capacitado pelo Espírito Santo. Amém. Tá? Então, essas passagens são paralelas. O Lucas lança a mão daquilo que havia acontecido com Ezequiel para nos mostrar a missão e a ênfase do Espírito Santo, aquele que daria o rumo, dirigiria a igreja e tudo aquilo que aconteceria. Primeiro ele seria levado a um povo rebelde, né? Mas que depois isso ia se espalhar. Essa é a tônica, eu já falei para vocês, a ênfase de Atos, de Lucas Atos, o empoderamento pelo Espírito Santo e a capacitação para a missão. Aleluia. E Paulo recebe isso, gente, quando ele se levanta, fica cego ainda, vai acontecer tudo o que aconteceu, mas quando ele cai e conta com Cristo, ele recebe ali o poder pelo Espírito Santo para poder fazer a obra que ele vai fazer até chegar a Roma. Está escrito, né? Amém. Aí eu vi outra coincidência aqui, porque lá no Ezequiel fala assim, ó, se levanta e vão descobrir que tem profeta. E Paulo, lá no 29, meio que ele parafraseia essa frase quando ele fala para eles, olha, por muito ou por pouco, vocês vão saber que eu quero que vocês se tornem igual Isso. Exato. Exato. Tem Você quer falar? Tem tudo a ver esse paralelo aí. Claro. Eu acho que o nosso desafio de hoje no mundo atual é viver o testemunho e a integridade, retomando a fala do irmão. Porque, de fato, com o avanço da tecnologia e as informações, o que a gente vê nas redes sociais, a gente recebe muitas notícias de falsos profetas. De pessoas que disseram que carregam essa mensagem, mas que não deram testemunho dessa mensagem. Amém. E se desfaz isso. Isso cada vez mais, se a gente colocasse num gráfico, nós tivemos um avanço, um declínio, por conta desses homens e mulheres, pessoas que se dizem cristãos, mas que não deram testemunho. Acho que você falou bastante sobre o testemunho. Então, o nosso desafio hoje é ser testemunha e ter integridade. Quando as pessoas olham para nós e falam, mas é diferente você. Isso. Por conta da integridade do cristão, do que a gente precisa carregar, do que a gente carrega Cristo. Então, como isso é desafiador hoje, no mundo atual, e as pessoas, quem de fato caminha com pessoas íntegras, conseguem perceber Jesus. Porque destoa de tudo que a gente tem visto. Amém. Nos detalhes, Amém. né, querido? Nos detalhes, né? Uma coisa que eu achei interessante, que você colocou, você até enfatizou bastante, é o papel de Cesareia, né? Sim. Então, Cesareia foi um ponto importante e aconteceu um monte de coisa. Muita Tinha um lugar só para corrida de biga, tinha um super... Então, o que eu quero dizer é assim, Deus escolhe alguns lugares que a liderança se reúne ali, e ali é mais fácil para você espalhar a obra de Deus. Então, todo mundo está reunido ali. Você entra em Cesareia, tem uma inscrição lá, Pôncio Pilatos, governador, que está escrito e é real, é datado. Né? Isso. Aí você fala assim, puxa, Deus escolhe o melhor momento, a cultura grega, o grego koiné, a organização romana, a organização jurídica romana, tudo organizado no auge dos tempos para a vinda do Messias. Por quê? Porque precisava espalhar rápido. Vai espalhar rápido, é estrutura, estrada, língua. Estrada, tudo. É isso. É isso. Nós enfrentamos o que Jesus e Paulo enfrentaram. Jesus. Isaías profetizou, apareceu Jesus de acordo com a profecia. Amém. Não só dele, como outros, né, também. Amém. Amém. E os religiosos lá, que eram tão estudiosos da lei, não leram Isaías? Claro que leram. Muito bem, irmãos. Agora o Verde vai terminar para a gente com uma oração, pedindo que o Espírito Santo nos capacite a sermos testemunhas fiéis. Amém. Pai amado, mais uma vez nós colocamos diante de Ti, Pai, a nossa gratidão. Obrigado pela vida do João. Continua abençoando, Senhor Deus, teu servo, dando ele discernimento, sabedoria, que ele possa continuar estudando, Pai, e nos abençoando aqui, Pai, com aquilo, Senhor, que o Espírito colocou no coração dele.
Em nome dele, oramos, ó Pai, pelo Marcelo, pela Cláudia, que tem nos ajudado aqui também, pelo irmão Edson. Aleluia. Nós Senhor. oramos também, Senhor Deus, pela semana do Marcelo e da Cláudia. Abençoa eles, Amém, ó Pai, suas Senhor. atividades profissionais. Nós oramos agradecendo pela Escola Bíblica. Hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica. Obrigado pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de com liberdade abrir a Tua Palavra, estudar de Ti, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, também o culto que vamos assistir, que vamos, Senhor, prestar a Ti. Amém. Que, Senhor, vidas possam, nesta manhã, ouvir a Tua Palavra, Senhor. E Amém. convencidas pelo Teu Espírito, ó Pai, entregar as suas vidas a Ti. Amém, Senhor. Nós oramos gratos, ó Pai, Obrigado, e no Senhor. nome de Obrigado. Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.